E aí, gente, vamos aprender da palavra de Deus para ter força para a gente passar e viver esse tempo. Não se deixar levar pela dúvida, pela incerteza. Eu sei que para muitos não tem sido fácil. Algo que tem sido constante nesses últimos dias é a incerteza do amanhã. Incerteza da saúde, do emprego, das realizações dos sonhos, dos planos, dos projetos. Algo que no início do ano parece que estava bem próximo, e nós íamos correr atrás, íamos lutar, e aí do nada veio essa crise de saúde econômica e a gente se encontra nessa situação. Como enfrentar? Como vencer isso? Ao mesmo tempo que esse sentimento toma a nossa mente, o nosso coração, a incerteza, a insegurança, a gente sabe muito bem que a gente não pode ficar parado, nem prostrado. A gente tem que pedir forças a Deus para vencer tudo isso, para recomeçar. E é possível que você que está ouvindo essa palavra esteja se perguntando, mas como começar? Por onde? Vou encontrar um caminho, uma solução de que forma? Por isso que eu quero convidar a você, a partir de hoje, a gente refletir em cima dessa temática, o caminho do deserto. A partir de hoje nós vamos refletir uma série de mensagens. Essa primeira fala do momento em que o povo de Israel sai do Egito e se depara até o Mar Vermelho. O deserto é um lugar da providência de Deus, do socorro de Deus, da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar muito difícil e perigoso. É um lugar onde nós somos levados ao extremo. Podemos nos esquecer da bondade de Deus, do livramento de Deus, de como Deus realizou sinais, maravilhas em nosso favor. E aí, como o povo de Israel, que passou durante 40 anos no deserto, somos tentados a murmurar, a reclamar, a adorar falsos ídolos, ao mesmo tempo que é algo muito forte. O deserto é uma lição muito forte. Sentimos a bênção e a providência de Deus. Por um outro lado, é um lugar muito desafiador. Por isso que ao longo dos próximos domingos nós vamos refletir à luz da palavra de Deus. E aí, mais uma vez, eu insisto no meu convite a você para a gente meditar nessa temática, o caminho no deserto. E a gente vai partir desse primeiro ponto. O povo foi sempre, em todo momento, direcionado por Deus. Deus é que sempre esteve na frente, dirigindo e conduzindo o seu povo. Observe o que diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo 18 e o versículo 21, diz assim: Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A passagem é muito clara quando diz que o Senhor, ele ia na frente, mas antes disso, observe que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. E com isso eu quero chamar a sua atenção que o povo, ele estava rodeando não por um acidente, não porque não se conhecia o lugar, mas é porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito muito grande. Deus tinha como objetivo dar uma lição aos filhos de Israel, para que os filhos de Israel conhecessem
e aprendessem a depender de Deus. E era muito clara a direção de Deus na vida daquele povo. O que talvez para mim e para você, nesse contexto em que nós estamos vivendo, em saber se eu continuo com o meu sonho, com o meu plano, com aquele empreendimento que eu comecei no início do ano e agora aconteceu essa tragédia. E aí fica a questão, será que tudo isso aconteceu porque não era da vontade de Deus? E Deus está me alertando para eu voltar, para eu retroceder? É possível que alguém venha estar com dúvida em determinadas questões, mas o povo de Israel, naquele tempo, naquele contexto, a vontade de Deus era muito clara, era só olhar para cima. E por onde, seja a coluna de fogo ou a nuvem, estivessem tomando uma determinada direção, estava muito clara, estava muito evidente a direção, a vontade de Deus para com a vida do seu povo. Deus tem um plano e tem um propósito. Nesse tempo atual que eu e você nós estamos vivendo, e no tempo à luz da palavra de Deus que nós estamos estudando aqui em Êxodo, finalzinho do capítulo 13, vamos pegar o capítulo 14, Deus também tem um plano e tem um propósito. Nada do que ele fez, faz ou fará é em vão. O que a gente percebe é que aqui no versículo 20 fala da trajetória. A trajetória em que o povo fez desde o momento em que eles saem da terra do Egito. Eles estavam em uma determinada localidade. Mas diz o versículo 20 assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O versículo 19 do capítulo 13 diz que o Senhor ele resolveu pegar esse caminho, porque havia um caminho mais perto, que era esse caminho aqui dos filisteus. Mas diz o versículo 19 que para que os filhos de Israel, por causa da terra, não temessem e se arrependessem e voltassem para o Egito, Deus assim pega o caminho do deserto. E eles chegam até aqui em Etã. Mas a direção de Deus, ela muda, ela toma uma outra direção. Agora no capítulo 14, versículo 2 diz assim: fala aos filhos de Israel que retroceda e se acampe defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Deus dá uma direção para que os filhos de Israel assim voltassem. Eles já estavam em Etã, e é tão interessante como a palavra destaca que é a entrada do deserto, e Deus dá agora uma nova direção, dizendo que era para que eles retrocedessem. E essa localidade, numa perspectiva humana, era um beco sem saída, porque havia uma multidão muito grande. Há quem coloque em cerca de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, e eles estão em uma localidade em que, de um lado, ao Mar Vermelho, e do outro lado, o coração de Faraó se endurece, e ele percebe que, por que foi que nós libertamos os filhos de Israel? Vamos atrás. E está num contexto em que Faraó e todo o Egito está profundamente sentido, porque
eles haviam sofrido por causa das pragas, e a última praga é a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito vieram a morrer. Faraó liberta o povo. Depois de um tempo, o coração de Faraó se endurece e ele diz aqui nos versículos 6, 7 e o versículo 9 de Êxodo 14, ele reúne o seu exército e vai atrás do povo de Israel que está numa situação onde não tem saída. Diz assim, a partir do versículo 6, e aprontou o Faraó e o seu carro e tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalerianos e o seu exército. E aqui vem um poderio muito grande. Não apenas os carros equipados, preparados, carros de guerra, todos os carros e cavalos vão até o encontro do povo que está numa situação, numa localidade geográfica sem saída. Vem para matar o povo, vem para destruir o povo. E por que que Deus mandou que o povo voltasse e retrocedesse? Quero crer que Deus queria que o povo aprendesse o que significa o Senhor lutar a sua guerra, o Senhor cuidar do seu povo, manifestando assim o seu poder mais uma vez sobre Faraó e os seus exércitos. Mas antes da gente chegar a esse ponto, de ver Deus guerreando em favor do seu povo, primeiro a gente tem que ver e perceber qual foi a reação do povo. Como o povo do Senhor reagiu ao saber e ao ouvir que Faraó vinha com o seu exército. Diz assim, a parte C do versículo 10 até o versículo 12. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Primeira reação do povo, e que não é diferente, é que o povo teve medo. Muito medo. Teve medo por sua vida, teve medo por sua família, teve medo porque não tinha alternativa, não tinha fuga, não tinha como se defender. O medo bateu e tomou conta da vida desse povo. E o que é interessante, uma consequência, é que esse temor, essa falta de alternativa, levou o povo a clamar ao Senhor. Todos os filhos de Israel clamaram a Deus. Mas esse clamor não foi algo persistente, não foi algo duradouro. Foi um clamor de momento. Mas como ainda a situação estava tensa, quando o perigo era real, era só uma questão de tempo para haver a confrontação, qual a próxima reação do povo? O povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar contra Moisés e colocando a culpa em Moisés, dizendo que antes de acontecer tudo isso, antes da saída, antes daquela situação que eles estarem encurralados,
antes da manifestação de Deus com as 10 pragas, antes do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o povo, quando ouviu da parte de Moisés que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó o encontrou no deserto e lhe deu uma missão de libertar o povo de Israel do Egito, quando houve a primeira confrontação de Moisés com Faraó, e Moisés, com mão de ferro, aumentou o trabalho de Israel, o povo reclamou a Moisés, dizendo: nós queremos ficar aqui, queremos continuar desse jeito. E é nesse tempo, é nesse contexto que a reclamação volta, dizendo: nós te avisamos, nós preferimos servir aos egípcios e agora nós iremos morrer no deserto. E qual a palavra ao povo? Qual a palavra que Moisés fala da parte de Deus ao povo? E essa palavra de Moisés ao povo, de palavra de Deus para mim e para a sua vida, para você que porventura está reclamando, procurando um culpado, que está com medo, que tem orado e que tem clamado, e numa perspectiva humana, a gente não tem solução, não tem expectativa, seja na questão da saúde, do remédio, de uma vacina, seja na questão financeira, econômica, entre as nossas autoridades, se coloca todo mundo para trabalhar, se a gente ainda continua de quarentena, se só uma parte da população ou não, fica esse impasse. Qual a palavra de Moisés para aquele povo e qual a palavra de Deus para nós hoje? Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Primeira palavra de Deus ao povo por intermédio de Moisés é: não tenha medo. O medo é humano, o medo nos toma, o medo vai além do nosso racional, o medo confronta e desafia a nossa fé. A palavra de Deus vem de encontro a uma luta, a uma guerra que está aqui dentro. Antes de resolver o exterior, antes de confrontar Faraó e os seus exércitos, antes de abrir o Mar Vermelho, Deus dá uma palavra, uma batalha que está sendo travada dentro. Não tenha medo. Palavra de Deus para a vida do povo, palavra de Deus para a minha e para a sua vida nesses tempos de incerteza é: não tenha medo. E aí ele complementa: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Fique quieto. Tem coisas que não dependem de nós, tem coisas que vão além da nossa capacidade, tem coisas que, por mais que a gente corra, que a gente entre em contato, que a gente bata na porta, numa perspectiva humana, não tem jeito, vai além. E quando isso acontece, a gente tem que enfrentar, confiar e depender de Deus, esperar a salvação que vem da parte dele. E ele continua: vede o livramento. Não tenha medo, aquietai-vos e você vai ver o livramento. Querido, seria uma crueldade muito grande, é um contrassenso muito grande. O Deus que enviou Moisés para libertar o povo, um povo sofrido, um povo humilhado, um povo massacrado,
por Faraó e pelo Egito. Deus vai e resgata esse povo, manifesta o seu poder com mão poderosa, livrando o povo de Israel do Egito. Seria muita crueldade deixar que esse povo viesse a morrer e a perecer no deserto. Por isso que ele fala: vede o livramento, porque o Senhor pelejará por vós. O Senhor vai guerrear as suas guerras. Faraó está vindo com os seus exércitos não para lutar contra vocês, mas para lutar contra mim. Deus conduziu o povo a essa situação, trouxe o povo a um lugar que numa perspectiva humana não havia saída, para lutar e para guerrear, para pelejar em favor de seu povo. E assim como foi no passado, não tenha dúvida, querido, assim também é hoje, para com a sua vida, para com a minha vida. As incertezas, a insegurança, a dúvida, o medo, como nós vamos continuar vivendo, como vamos superar a crise, como vamos enfrentar as dificuldades. Deus dará o livramento. De que forma, de que jeito, de que maneira, eu não sei. O que eu sei é que Deus é que guerreia as nossas guerras. A partir desse ponto, Deus começa a manifestar o seu poder de forma gloriosa, de uma maneira até então nunca vista. Ele realiza milagres grandiosos. O primeiro de todos eles, Deus mudou a nuvem da frente para trás do seu povo. Se lembra que no primeiro versículo que nós refletimos, que a nuvem ia na frente, dando a direção. Agora ela sai da frente e vai para trás. Agora observe o que diz a palavra do Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E iam do campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar. É algo maravilhoso observar a manifestação de Deus dessa forma. E uma vez olhando para trás, eles temessem o exército de Israel. A nuvem impediu tal coisa. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o segundo grande e maravilhoso milagre, versículo 21 de Êxodo capítulo 14 diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o fez por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. É muito comum nos filmes a gente, nesse momento em que o mar vermelho é dividido, a cena em que Moisés com o seu cajado fere as águas e de um modo milagroso, maravilhoso, o mar se abre. Porém, o versículo 21 fala que foi de um outro jeito, foi de uma outra forma. E que forma foi essa? Moisés estendeu a mão sobre o mar
E quando ele faz isso por direção de Deus, diz que um forte vento oriental soprou durante toda aquela noite. E esse vento, ele tinha como objetivo duas coisas. O primeiro, o vento foi batendo e foi recuando, e o mar foi se abrindo, e ao mesmo tempo o vento foi secando a terra. Por isso que ele passa toda uma noite, o mar vai se abrindo e a terra vai secando. Porque se não fosse assim, o mar iria se abrir, porém a terra iria ficar molhada. Mas o vento foi batendo, foi abrindo o mar e secando a terra. A partir desse momento, querido, quero ver com você algumas lições para a nossa vida. De tudo que nós já vimos, já meditamos, já refletimos à luz da palavra de Deus, quais são as lições que nós podemos tirar e trazer para a nossa vida? A primeira é essa que está aqui. Situações difíceis são necessárias para quebrar velhos hábitos. É possível que o tempo presente, é possível que esse momento de incerteza, de dificuldade, seja um tempo, um período de Deus para tratar e trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Coisas que porventura estava aqui dentro do meu coração ou na minha mente, que não agradavam a Deus, mas que por causa do tempo presente me está levando a eu buscar mais a Deus, a confiar mais no Senhor, a esperar na graça e na providência de Deus. Será que de algum jeito, de alguma forma, isso que tem sido ruim, trágico, na vida de todo mundo, de alguma forma não tem contribuído para a nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala todas, são todas, até as mais terríveis numa perspectiva humana. Se de alguma forma isso tem me quebrantado, se de alguma forma tem me levado a viver na graça e na dependência de Deus, está quebrando velhos hábitos. Uma segunda questão que eu quero ver com você: quando cercado de todos os lados, a única coisa a fazer é olhar para Deus. O povo estava cercado, nós estamos cercados, seja preso dentro de casa por causa da quarentena, preso numa questão do trabalho, sem poder trabalhar direito, ou aqueles que acabaram perdendo o emprego, seja por uma questão da saúde, da fragilidade da saúde, com medo de ficar doente. Nós não temos opção, não tem saída, a não ser olhar e esperar em Deus, confiar na graça e na misericórdia do Senhor, saber que foi Deus que nos trouxe até aqui e é Deus que guerreia as nossas guerras. Nós não podemos fazer nada para enfrentar isso, só Ele pode enfrentar com a sua mão poderosa. Então pare, deixe de olhar para as circunstâncias, deixe de olhar para o homem, deixe de olhar para a sua vida, para a sua capacidade, para os seus recursos e olhe para Deus. Confie e espere em Deus. E a última coisa, o Mar Vermelho abre e fecha conforme as ordens do Senhor e não antes. Por mais preocupado, por mais ansioso, por mais que a gente queira que passe o quanto antes, esse Mar Vermelho só vai abrir na hora certa, no tempo certo, no tempo oportuno de Deus. Uma única palavra do Senhor pode mudar todo mundo, mas isso só vai acontecer na hora e no tempo certo, no tempo determinado a Ele. Quanto a mim e a você, basta a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e saber que Ele tem cuidado de nós. Não é isso que aprendemos com o Senhor quando Ele fala sobre ansiedade? Dizendo que nós não devemos nos preocupar
com o dia de amanhã, com o que havemos de comer, de vestir ou onde morar. Porque quem faz essas coisas são os ímpios, são aquelas pessoas que não conhecem a Deus. E nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, entendendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele termina falando, dizendo: basta o mal de cada dia. Vai se abrir, o mar vai se abrir, conforme a ordem de Deus, no tempo certo, que ele assim determinou. Por isso não fique ansioso, não temas, aquiete-se, veja o livramento de Deus, porque o Senhor é que peleja as nossas guerras. Que Deus o abençoe. Amém.